A expansão desse pivôzinho aqui. Vou traçar a expansão desse pivô, como é que a gente vai fazer? Como que é a marcação? Lembrem, na média, né? Então, nossa marcação é sempre no corte dos pavis. Então, a gente vai pegar aqui na média até aqui em cima. Por que não aqui? Porque aqui já começou a cair, aqui já fez o pivô. É do fundo até a cabeça. 2 cliques, olha onde o mercado cravou. Cravou o quarto alvo. Ah, mas se eu quero pegar a expansão de retração? Cara, é só utilizar. Você vai ter aqui o seu primeiro alvo, o segundo alvo, terceiro alvo. E eles confluem perfeitamente com a fibra de expansão. Então é muito mais fácil você utilizar aqui a Fibonacci expansão. Tá? Você tem aqui os seus alvos, a sua direção do preço. Pivô de alto traçou o alvo, foi embora. Fundo duplo, topo duplo, como é que eu vou traçar um alvo, né? Tipo, achar um topo duplo aqui. Fundo duplo, enfim. Aqui, esse pivô de baixa, como é que você vai traçar o alvo disso aqui? Qual que é o alvo desse pivô de baixo que o preço fez? Tava em uma movimentação de alta, fez um topo abaixo no anterior, perdeu o último fundo. Qual que é o alvo disso aqui? O alvo disso é o quê? Expansão do pivô. Liga o ímã para ficar bem direitinho. Média, ó, aqui vai dar certinho a média, ó. Média, cima aqui eu vou corrigir. E aqui embaixo, na mínima? Não, na média. Corrige, pronto. Onde o mercado cravou? Lá no 200%. Mas normalmente ele busca aqui no terceiro alvo. Em dias muito direcionais, ele acelera mais. Agora vem a diferença. Em dias muito direcionais, o preço ele vai cumprir os seguintes alvos. Mas a maioria das vezes ele busca aqui ter no meio 1.8. Então, pessoal, qual que por exemplo, quando que eu utilizo o ABC, quando que eu utilizo a expansão do pivô? Se você pegou uma entrada, você vai utilizar ABC. Por exemplo, vamos supor que você pegou essa venda aqui. Ah, vendi nesse ponto. Qual que é o alvo disso aqui? Pega a impulsão, replica na correção, alvo aqui de 100%. Então, quando você pegar uma entrada, ABC, e quando você for traçar um alvo de um pivô de alta, de um pivô de baixo, de um topo duplo, de um fundo duplo, para poder ter direção e contextualizar, aí você vai utilizar a expansão do pivô. Como assim contextualizar? Né? Qual é o sentido desse negócio de contextualizar? Por exemplo, aqui na Ethereum. Veja que rolou na Ethereum. É interessante que foi o seguinte. Primeiro eu identifiquei essa LTAzinha aqui. Identifiquei essa LTA. Eu estava trabalhando em um canal. Estava trabalhando nesse canalzinho de alta. Beleza. Buscando equilíbrio em 50%. Buscando equilíbrio em 50%. Veio fazer um toque aqui no fundo do canal. No fundinho do canal. Ó, junto também da cabeça desse pivô. Isso veio aqui na cabeça desse pivô. Beleza. Então ele tocou aqui na cabeça do pivô, fundo do canal, extração e Fibonacci de retração. Ele está na 61.8, está na 61.8. Então a gente tem qual contexto aqui? Pô, a gente tem o preço fazendo um recuo em uma cabeça de um pivô, em uma LTA e na Fibo de 61.8. Se a gente pega uma compra nesse ponto aqui, a gente está pegando uma compra em uma correção, no fim de uma correção. Veio vela por vela aqui, ó. Ó, velhinha por velhinha, tal, tal, tal. Tocou na meu ponto, comprou. Tá no trade. Estou no trade. Onde eu coloco meu stop? Né? O Eric pediu pra falar de stop. Eu sempre vou falando, Eric, essa visão de posicionamento de stop, isso aí é prática. Mas em relação à prática, você também vai me ver fazendo muito isso. Porque sempre quando eu vou dar um exemplo de uma entrada, eu sempre falo, ó, pessoal, entrada aqui, stop aqui. Na aula anterior de alvo de Fibo, comentei. Então sempre que eu mostro algum cenário, algum exemplo, eu comento sobre take stop para vocês já irem pegando a visão, tá? Mas conforme a gente for fazendo novas aulas, vocês vão sempre pegando a visão e pode ter certeza disso. Ó, então aqui vamos para, eu quero comprar com tocar na minha 1.8, então montei a posição de compra aqui. Mas e o meu stop? Onde eu colocaria o stop aqui? Ó, eu uso muito a fibra de retração para poder me localizar, para poder definir um bom ponto de stop. Então,
Qual seria um bom ponto aqui? Nesse fundão? De forma alguma, vai ficar muito longe. Antes de ver o stop, cara, você tem que ver o seu take. O take, ele é o mais fácil de você ver porque ele é o alvo de FIBO. Então, qual que é o take dessa operação aqui, pessoal? Ó, nem preciso falar, né? Impulsão, correção, impulsão. Então, o take é lá em 100%. Isso aqui a gente já sabe. Então, ó, esse aqui é o quê? A, B, C. Beleza, esse aqui a gente já sabe. E o stop? Se a gente colocar o stop nesse fundo, olha o risco retorno, 2,58. Então, a gente preza por risco retorno favorável. Onde seria um stop bem posicionado aqui? Na 786. Por que na 786? Se o preço penetra toda essa região aqui, ó, se o preço fecha abaixo da cabeça do pivô, se o preço perde aqui essa LTA, tinha uma região também de volume profile que eu lembro aqui, vocês vão aprender ainda, uma região de POC. Ó, nesse ponto aqui, dando contexto também, de forma bem breve, pessoal, o que que significa a POC, né? A POC, só para vocês entenderem aqui o cenário. A POC, a tradução, a sigla, significa Point of Control, ponto de controle. É a região, né, onde tem o maior volume de negociações. Então, nesse período que eu tracei, que foi do dia 28 até o dia 20, até o dia 9, qual foi o ponto onde ocorreu o maior volume de negociações? Qual foi esse ponto? Aqui. Perfeito. Então, esse ponto foi aqui, lembrando, né? Aqui, essa linha vermelha representa a mediana da região, onde teve o maior volume. Isso aqui é uma região, a gente sabe disso. Então, o preço veio aqui na região de POC, atuando como suporte. Essa linha, ela atua como suporte e resistência normal. Se o preço está acima, é suporte. Está abaixo, é resistência. Então, quantas confluências a gente tinha aqui? Até o momento, 5 confluências. Era uma LTA 61.8, cabeça de pivô e POC. Outra confluência, o estocástico estava em sua área de sobrevenda. Então, ele tende a fazer um fundo. Vocês vão ainda aprender sobre isso. Estocástico sobrevendido. RSI trabalhando aqui abaixo do seu nível de 50%, dando confluência também. Então aqui a gente tinha também uma confluência de dois indicadores técnicos, que é a POC e o estocástico. Então aqui mais duas confluências para conta, um trade de 5 confluências. Porém aqui, vamos analisar o contexto, pessoal. O que, que o preço fez antes? Ó, aqui ele fez um pivô de alta, né? Ó, pivô de alta, a gente pode traçar o alvo disso aqui para saber onde o preço chegou. E olha o que ele fez aqui anteriormente. O que é isso aqui, pessoal? Olha o pivôzinho de baixo. Ó, bem claro, bem definido. Um pivô de baixa. E a gente tem que entender, pessoal, na aula de alvo de Fibo, confirma para mim se eu comentei isso com vocês, e eu falei, ó, o alvo de uma queda, o alvo de uma Fibonacci de queda, ela dá contexto para uma compra. E um alvo de uma Fibonacci de alta, um alvo de Fibo de alta, ele dá contexto para uma venda. Eu comentei sobre isso, né? Na hora que vocês assistiram. Alguém me dá o retorno aí. E, por exemplo, um alvo de compra, ele dá contexto para uma queda porque nesse alvo de compra tem take de compra. E o take de compra, ele é uma venda. Perfeito. Então, pessoal, se o alvo de queda, ele dá contexto para uma compra, mas por que dá contexto? Vamos pensar, pessoal, é tudo sentido. O mercado financeiro é isso. É bom senso, é sentido. Por que que um alvo de queda, por que que a expansão desse pivô de baixa, porque eu posso tratar a expansão disso aqui. Como que seria a expansão? Qual que é o alvo desse pivô de baixa? ABC? Não. Expansão do pivô. Daqui até aqui, expansão do pivô de baixa. Eu traço aqui a expansão do pivô de baixa, eu vou ter os meus alvos aqui embaixo. 61.8, 100%, 161, 200%, 300%, 4.236. Eu vou ter os meus alvos. Esses alvos desse pivô de baixa, por que que ele dá o que ele dá contexto para uma compra? Porque quem vendeu aqui no rompimento desse pivô de baixa, quem pegou uma venda aqui por esse pivô de baixa, onde que está o take deles? Nos alvos de Fibo. Ou no primeiro alvo, ou no segundo alvo, ou no terceiro. A pessoa não vai tacar o take lá no quarto, quinto, sexto alvo de Fibo. Vai botar o take no segundo, no primeiro alvo de Fibo, que é onde realmente atinge o primeiro, segundo, terceiro, o 0,61, 100% e o 61. Então, nesse take de venda, pessoal, o que que é um take? Primeiro vamos entender o que que é um take. O take é uma posição contrária, é uma ordem contrária que você está. Se você está comprado, qual que é meu take? Uma venda, uma ordem contrária. Se eu estou vendido, qual que é meu take? Uma compra, é uma ordem
contrária. Então, se eu estou vendido, minha ordem ela é uma ordem contrária, o meu take é uma ordem contrária à minha posição vigente, então será uma posição de compra. Para eu zerar minha posição de venda, eu preciso comprar. E quando eu compro, o take de uma venda é uma compra, e quando eu compro, eu jogo o mercado para cima. Então, o alvo de queda, ele dá contexto para uma operação compradora. E um alvo de alta, tipo a expansão desse pivô de alta, os pontos de alvo desse pivô, ele vai dar contexto para venda, porque nesse ponto vai ter take de compra e take de ponto de compra é venda. Então é por isso que o preço ele tende a corrigir os alvos de FIBO. Ele tende a ter uma reação ao alvo de FIBO. Então vamos traçar o alvo da expansão desse pivô, que ele vai estar dando contexto também para a nossa operação. O preço veio aqui no segundo alvo. Então qual era o contexto dessa compra que eu peguei? 61.8 da Fibonacci de retração. POC atuando como suporte, cabeça do pivô atuando como suporte, LTA atuando como suporte, estocar sobrevendido tende a fazer um fundo e o preço atingiu o primeiro e o segundo alvo de FIBO da expansão desse pivô de baixa. Então, quem vendeu aqui teve dois alvos para poder bater seu take, para poder diminuir um pouco a oferta e entrar a demanda e o preço subir. Vamos ver como que o preço desenvolveu. Ó, no dia seguinte, ele já confirmou que 1, 2, 3 de compra. Ó, fez aqui uma mínima mais baixa, meteu aqui a mínima mais alta, confirmou um fundo. Eu tava aguardando então o rompimento dessa máxima para ativar 1, 2, 3 de compra. Quando rompeu o máximo, o que eu fiz com o meu stop, pessoal? Ficou aqui? Ficou aqui? Não, eu conduzi o meu stop. Eu conduzi praticamente para o zero. Aquele aqui na mínima do candle, eu coloquei no stop técnico do 1, 2, 3. Por quê? Risco retorno, a gente preza por risco retorno. Dessa forma, meu risco retorno ele ficou aqui exuberante, uma quantidade aqui de 714 vezes, né? Algo astronômico, que eu fiz um trading stop. Então, o trade prosseguiu, ó, foi pro alvo bem bonito. Bateu no alvo lá cravadinho. E foi um trade bem sucedido, um trade com muita confluência, utilizando diversos conceitos de análise gráfica, análise técnica, de fluxo e de alvo de FIBO. Tanto para alvo de entrada quanto no ponto de entrada. No ponto de entrada teve o contexto da expansão desse pivô de baixa. Pessoal, vocês entenderam? Vocês entenderam aí o contexto de o porquê o alvo desse pivô de baixo deu contexto para uma compra? O Eric aí que estava perguntando, deu uma clareada, conseguiu pegar um pouco a visão, cara? Fala para mim. Show. Então, pessoal, a expansão do pivô, a gente está trabalhando aí dessa forma e vai traçando a expansão. Então, esse pivô de alta aqui, vai traçar ABC? ABC? Não, claro que não. Vai traçar a expansão do pivô. Pega esse pivôzinho de alta aqui, vai traçar a expansão do pivô. 2 cliques. Onde o mercado foi? No último alvo. Então, você vai traçar a expansão do pivô. Ó, aqui no USD, no gráfico semanal, por exemplo. Ó, esse pivôzinho de alta aqui, o mercado tava lateral. Ó o pivô de alta que ele fez aqui. Vamos traçar a expansão dele. Média, média, 2 cliques. Onde o mercado cravou? Ó, aqui não tá na média. Ó, média agora. Onde o mercado cravou? Terceiro alvo de FIBO. Esse terceiro alvo da FIBO de retração, da FIBO de expansão, se você pegar uma de retração, ó, vai dar no mesmo ponto. Você colocar aqui a 61.8, ó. A 61.8 na cabeça do pivô. No mesmo ponto. Então, show, Janaína, show de bola. Então, pessoal, expansão do pivô, né? Creio que ficou bem claro. Pivô de alta, pivô de baixa, topo duplo, fundo duplo. Vai traçar o quê? Vai traçar a expansão. Ó, pivôzinho de alta aqui. Ó, o pivô de alta. Vou traçar a expansão dele. Média, média. Onde o mercado cravou. Último alvo, 4.236. Eric, cara, assim, mano, não tem muito essa receita de bolo, né? Não existe esse negócio de receita de bolo, né? Você tá um pouco enraizado em relação a isso, talvez por conta na metodologia que você adotava antes,
Mas não tem esse negócio de regra, de receita de bolo, de coisa objetiva. O objetivo no mercado financeiro é simplesmente fluxo e volume. Isso é objetivo, o resto é tudo subjetivo. Então, quando você começa a fazer uma análise, você vai marcando o que você enxerga. Uma dica, tenta enxergar, passa a enxergar os topos e fundos. Então, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, aqui eu posso traçar um canal. Vou traçar esses dois fundos, ó. Vou traçar aqui esses dois fundos e vou projetar no topo. Beleza. O mercado foi, rompeu essa região de resistência aqui. Perdeu essa região de resistência. Voltou agora a trabalhar no canal, rompeu o canal. Trabalhou nesse outro canalzinho aqui. Segurou bem na região de 50% desse outro canal. Beleza. Quando ele violou aqui, rompeu para baixo. Onde que ele parou? Cravado onde? No fundinho do canal projetado. Fez aqui um V15, um V institucional com exaustão de volume, que vocês vão aprender ainda. Nesse momento aqui, nesse momento atual, ó, o gráfico estava lateral. Ele estava lateral, estava nesse range aqui de lateralização. Fez aqui uma trap, fez uma bear trap aqui embaixo. Tá retornando. Então, no momento, nenhuma oportunidade, nenhuma coisa clara aqui. Vamos dar uma voltada, dar uma analisada. Achar uma oportunidade aqui para vocês verem, ó. 15 minutos. Ó, topo duplo. Qual que é o alvo disso aqui, pessoal? A, B, C? Não, óbvio que não. Expansão do pivô. 2 cliques. Tá aqui os seus alvos. O mercado foi cravado no último alvo. Em cada alvo ele tem uma reação, ó. Cada alvo ele tem uma reação de compra. Por quê? Nesses alvos de queda, tem ordens compradoras, tem take de venda. E take de venda é uma ordem de compra. Perfeito? Então, o mercado fez aqui um topo duplo. Você poderia pegar já o pullback, ó. O pullbackzinho que o preço fez aqui. Fez o pullbackzinho aqui nesse ponto, da cabeça do pivô. Já tinha perdido a LTA. Perdeu a LTA. Topo nivelado. Perdeu o fundo. Olha o pullback. Pullback lindinho aqui na cabeça do pivô. Aqui era venda. Você pegou venda nesse ponto. Onde está stop, cara? Onde vai pôr o stop aqui? Bem tranquilo, stop no topo. Stop no topo anterior. E o take? Alvo de Fibo. Ah, mas tá cheio de alvo aqui. Como é que eu vou fazer? Faça a expansão do seu alvo melhor. Pega aqui essa expansão na máxima. Alvo aqui em 100%. Risco retorno. 2,36 vezes o risco. Vamos lá. Ó, esse EURUSD é muito feio, hein? Foi um goldzinho. Galera do Forex aí. Gold é o top para operar o Forex. Ó, no momento atual. Ó, o Gold está na movimentação de alta. A gente pode traçar aqui esses fundos ascendentes. Ó o canalzinho que a gente vai projetar aqui agora, ó. Projetar aqui nesse topo mais alto. Temos nosso canal. Pronto. Ele está também trabalhando em um canalzinho de baixa. A gente pode traçar também essa LTB. LTBzinha, projetar aqui a parte inferior. 50%. Ó. O que o preço fez? O preço perdeu essa LTB. Realizou aqui o throwback junto com esse topo anterior. Beleza? Vamos traçar uma fibra também de retração para poder se localizar melhor. Ó, perfeito. O preço veio buscar aqui o throwback desse topo anterior.
Na mesma vela, né, que tocou no topo, desceu mais, bateu na LTB, desceu mais, bateu na 38,2. Vamos supor que você estava esperando uma compra na 38,2, porque é igual eu falo, pessoal, sempre conciliem as suas compras após impulsões em taxa de fibra de retração. Porque o que quer dizer, pessoal? Quer dizer que o preço, o que quer dizer o preço bater a 38? Quer dizer que ele corrigiu 38% do movimento anterior. Então ele fez uma correção saudável. Você não vai estar pegando o gráfico esticado. Você vai estar pegando quando ele faz uma correção. Porque a gente não pode pegar o gráfico esticado. Ah, o preço sobe, sobe, sobe. Eu não vou comprar aqui. Eu tenho que comprar quando ele corrigir. A gente tem que comprar barato e vender caro. Você tem uma promoção. Gente, tem promoção lá na Casa Bahia, hein? Tá tudo caro. Vocês vão comprar? Não. Então por que vocês querem comprar quando o preço tá caro? Espera o preço corrigir. Então, comprou aqui na 38,2, onde está o stop aqui? Primeiro vamos ver o take. Vamos ver o take disso aqui. Take é claro, né? Qual que é o take disso aqui, pessoal? Impulsão, correção, impulsão. Então, o take é média, média, mínima. Olha que coisa linda. Cravado. O preço bateu o nosso take. O que tá acontecendo aqui agora? Por que ele está enrolando? Está consolidado. Por quê? Pegou o take de uma compra, é uma venda, o preço começou a corrigir. Porém, aqui tem big player com certeza despejando, liquidando suas posições de compra. Estão liquidando aqui suas posições. E quando eles liquidam, o preço ele fica nessa distribuição em topo. A gente chama de distribuição em topo. Depois disso aqui vem o efeito que é uma tendência de baixa. Vocês vão aprender sobre isso também. Então, o take aqui em 100% e o stop. Cara, o stop ele pode ficar tranquilamente aqui na mesma 1.8. É um stop muito bem posicionado. Por quê? Se o preço vem stopar a gente, o que ele vai perder? Essa região de topos. Vai ter perdido a LTB. Vai ter fechado abaixo da cabeça do pivô. Vai ter perdido a média de 9. Então, assim, é muito importante você pensar no stop. Como que eu coloco um bom stop? Você tem que colocar o seu stop abaixo de suas defesas. Então, como assim defesa? Qual é a defesa de uma compra aqui? O topo anterior, a média de 9 que está ascendente, vamos aprender também sobre médias, a LTB, a fibra de 38. Então, se você tá com esses racionais aqui de compra, se o preço perde esses racionais, se o preço fecha abaixo da cabeça do pivô, fecha abaixo da LTB, vira M9 para baixo, você tem então um viés de baixa. Você tem agora um pensamento baixista para o ativo, logo você estopa. O seu stop, pessoal, ele tem que entrar quando vocês mudarem o racional da entrada. Se eu estou comprado, ó, 4 vezes o risco. Se eu estou comprado, qual que é o meu racional? Qual que é o meu viés? Uma alta do preço. Eu estou com viés de compra. Então, se eu estou comprado, estou com viés de compra, se o preço dá um sinal de venda, eu zero minha posição. Eu racho fora. E quando que eu vou passar a ter um sinal de venda? Quando que eu vou passar a enxergar a venda no ativo? É aí que entra seu stop. Eu vou passar a enxergar a venda no ativo quando ele fechar abaixo da cabeça do pivô. Se ele atingir aqui essa meia 1.8, eu já vou ficar cabreiro. Por quê? Não vai ser mais interessante uma venda. Se ele atinge a meia 1.8, é muito mais plausível ele fazer um quê? O quê? Ao invés de fazer um A, B, C para cima, ele fazer um A, B, C para baixo. Então, sempre posicione seu stop no ponto em que o seu racional vai mudar. Racional, pessoal, é o seu viés. O viés é a especulação que você está fazendo para o ativo. Estou comprado, qual é o seu viés? Viés de alta, viés de compra. Tá? Então, tradezinho aqui de 4 vezes o risco no Gold. Tá? Aplicando aqui os conceitos. Eu estou aplicando, pessoal, somente o que vocês aprenderam. Então, não estou falando sobre indicadores, sobre média, sobre POC. Inclusive, deve ter até dado contexto também. E a POC, essa pernada impulsiva. Acima. Mas, aplicando aqui os conceitos que a gente aprendeu, né? Que é o que? Projeção de canal, região de 50%, que tinha também os 50% de canal aqui, 38,2, né? Fibonacci de retração, alvo de Fibonacci de expansão alternada, aplicando aqui os conceitos que a gente aprendeu. E ó, isso aqui é um grande pivô de alta, ó, é um pivô de alta macro, um pivôzão de alta. Então, esse pivôzão de alta a gente pode traçar inclusive os alvos dele. São os próximos alvos do Gold. Quais são os alvos do Gold? Onde o Gold tem de atingir os próximos dias, meses? Ó, expansão desse pivô. Primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto e sétimo alvo lá em cima, o 4.236. Tá, pessoal?
Ó, fundo duplo, olha o fundão duplo aqui. Qual que é o alvo desse fundo duplo? Como que a gente vê o alvo disso aqui? Expansão do pivô. Onde o mercado foi? Bateu aqui o segundo alvo, subiu mais um pouquinho, consolidou, distribuição em topo. Qual que é o efeito de uma distribuição em topo? Tendência baixa. Então, e o mercado perdeu a LTAzinha aqui também, ó. A gente poderia traçar já o canal. Ó, bora aplicar os conceitos. Canalzinho de alta, projetado, ó. 2 pontos em 1 ponto. Ó, o topão cravado. Então, assim, pessoal, é muito interessante. Apliquem os conceitos, tá? Ó, isso, por exemplo, teve oportunidade aqui. Olha que oportunidade boa. Ó, poderia traçar essa resistência. Traçar aqui já uma LTA, né? Eu tô fazendo com um gráfico bem ao vivo, né? Então o gráfico tava nesse ponto aqui, ó. Ó, tava assim o gráfico, vamos supor. Tava com esse canalzinho de alto traçado. O preço perdeu o canal, posso inclusive projetar aqui. Deve ter me dado contexto também aqui no throwback, ó. Projetei. O preço foi buscar os 50% do canal projetado junto com, aqui ó, nesse ponto. Ele foi buscar aqui o topo anterior, junto com quase o fundinho aqui do canal. Pessoalmente, confluência mais do topinho anterior. Se eu compro nesse ponto, pessoal, qual que é meu alvo disso aqui? ABC. Pega a última impulsão, aqui na mínima, alvo aqui em 100%. Se eu compro nesse ponto, ó, eu pego uma comprinha aqui, vou colocar uma fibra de retração para poder dar uma localizada. Ó, peguei na 38,2. Onde eu posso colocar o meu stop? Ó, aqui nesse fundo? Pra quê? Ó, por quê, pessoal? Vamos supor que o stop tá nesse fundo. Tá aqui primeiro nesse fundo aqui. Porra, se o preço fecha abaixo desse topo anterior, tá na cara que ele vai continuar lateral, que ele vai continuar trabalhando aqui, ó, nesse range de lateralização. Extremidade, né, o limite superior, limite inferior, é a região de 50%. Então, se o preço fecha abaixo desse topo anterior, se o preço vem buscar 61,8 aqui, por exemplo, ele já vai ter perdido a LTA, perdido o topo anterior, feito um pivô de baixa. Então, stopzinho pode vir aqui na 61,8. E o take, alvo de FIBO. Esse retorno, 4,38 vezes. Arriscou R$ 100. Se der take, R$ 438 de lucro. 438% de lucro sobre o seu capital inicial investido. Isso é assimetria de retorno. Isso é risco retorno favorável. Isso é mercado financeiro. Bom, pessoal, deixa eu ir na plataforma aqui antes que eu me esqueça. Vamos dar uma olhadinha na plataforma aqui. Tirem suas dúvidas sobre plataforma, sobre configurações aqui. Podem desmutar todo mundo. Tirem as dúvidas que vocês quiserem sobre plataforma, sobre como usa as ferramentas, qualquer coisa aí. Inclusive, acho que foi ou a Cintia ou a Janaína, né, que me perguntou sobre isso. Ai, acho que fui eu, Foi a Cairo. Cintia. Isso, foi a Cintia, show. Tudo que você passou ali agora de expansão de pivô, todas essas marcações, onde que tá aqui na Tá, plataforma? vamos lá. Ó, primeiro, essa primeira linhazinha aqui, vou passar pra vocês também alguns truques. Essa primeira linhazinha aqui, essa linha que a gente traça da forma que a gente quer. Ela a gente vai utilizar para poder traçar, né? Tipo, a linha que a gente quiser. E um truquezinho, segura o Shift. Primeiro, aqui no Profit, pessoal, é diferente do TradingView. Então aqui você não vai clicar e arrastar. Não, você tem que clicar e segurar e arrastar. Não é clicar e arrastar, tem que segurar para poder fazer a marcação. Então, só colocar no estudo aqui. Então, só uma dica, quando quiser traçar uma linha reta, vou traçar aqui essa resistência aqui em cima. Segura o Shift e traça, ela sai reta, ó. Segura o Shift, ela sai retinha. Ela não sai torta, retinha. Segura o Shift que a linha sai reta. Tanto aqui no Profit, quanto no TradingView. Segura o Shift, ela sai retinha. Onde está a FIBO aqui? FIBO de retração. Ó, coloca o mouse por cima, preço Fibonacci. É a FIBO de retração. Então, clicou aqui, FIBO de retração, tá? A FIBO aqui, pessoal, ela é o contrário. Então,
Se você for traçar essa fibra aqui de alta, você traçar assim de baixo para cima, você vai ter aqui, ao invés de ter 38,2 aqui, você vai ter 61, 50 e 38 aqui embaixo. Porém, a gente sabe que tá na mesma, são os níveis, né? A gente sabe que a primeira linha, tanto que eu nem utilizo os números, eu sei de cara que a primeira linha é 38, a segunda linha é 50, a terceira linha é 61,8. Então, Fibonacci retração, clicou aqui, clicou e segurou, arrastou, traçou a fibra, fibra de retração. Expansão, a expansão de Fibonacci, onde que fica? Nesse P aqui, ó. Lembra de P que é projeção. Projeção de Fibonacci, ó. Projeção de fibra. A projeção de Fibonacci nesse ponto, como que você vai traçar? Aí é igual no trade view, né? Tipo, aí o conceito é igual. Mas lembrando, tem que clicar e segurar. Então, se eu for traçar, por exemplo, o alvo desse pivô de baixo aqui, esse pivôzão aqui, vou traçar um A, B, C aqui. Como que eu vou fazer? Eu gosto de ligar o ímã, sabem disso. Então, você vai clicar e segurar, clica, segura, arrasta. Vai segurar e arrastar. Chegou no segundo ponto, solta. Agora sim você pode só soltar sem segurar, projetar. Projetou a fibra. Então você vai pegar o Fibonacci de projeção, fica aqui nesse ponto, projeção de Fibonacci. Só pôr o mousezinho por cima que aparece o nome da ferramenta. Vamos traçar a expansão desse pivô de alta aqui, por exemplo. Ó. Clica e segura, arrasta, 2 cliques. Expansão. Aí eu sei, né? Eu também não coloco números aqui, eu sei que a primeira linha é o 61,8, segunda linha é o 100%, terceira linha 161,8, quarta linha 200%, quinta linha 300%, sexta linha o 361,8% e a última linha o 4,236. Vai aqui usar para vocês verem. Ó, 61,8, 100%, 161, 200%. Aqui é o 261. Esse aqui de cima é o 300%. E o último, o 4,236. Então, vou passar também outras dicas para vocês. Abrem o Profit aí. Vão Ô, em Karen, ferramenta. Oi. aí quando você puxou uma vez só e soltou, seria a expansão de pivô. E quando você puxa uma E vez, alterna o ABC, né? deu Então, ABC. aham. Ah, beleza. Isso, perfeito. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei uma venda no pullback da cabeça desse pivôzinho aqui, ó. Esse pivôzinho que ele fez, que o preço fez aqui, ó. Eu pego uma venda aqui, onde está o meu alvo? A, B, C. E se for olhar, ó, o preço trabalhou no ABC dentro dessa pernada aqui. Dentro dessa pernada ele fez um A, B, C. Se a gente for traçar o alvo disso aqui, ó. Esse buscou cravadinho o 100%. A, B, C. É a forma que o preço ele se movimenta, que ele trabalha. Mas quando a gente quer saber expansão de um pivô, expansão de um fundo duplo, de um topo duplo, ter direção do preço, ou então traçar uns pivôzinhos menores, como por exemplo, isso aqui, ó. Esse pivôzinho menor, esse pivôzinho pequeno aqui, ó. Você vai pegar a expansão, não vai pegar o ABC, porque se você projetar, o alvo 100% tá aqui. Então, traça a expansão quando quer direção do preço, quando você quer traçar a expansão de algum pivô. Tá aqui o seu alvo. Aí, pô, se você pega uma venda e você tem algum alvo de FIBO do ABC confluenciando com a expansão do pivô, melhor ainda. Você pode ter ali uma confluência de alvos, pode conciliar os alvos e realmente desfrutando de todas as ferramentas. E aqui no canal, por exemplo, canal paralelo, onde que traça no Profit, aqui, então, você vem, clica, ó, clica e segura, tem que segurar, aí solta para traçar a linha, depois projeta. A parte projetada, quando você vai projetar um canal, uma fibra, a segunda parte, o segundo clique, ele não precisa segurar. Somente projeta aqui, já foi. Ó, onde que o preço fez fundo aqui? 50%, olha que perfeito, pessoal. A movimentação do preço, como que ela como que o preço é um padrão repetitivo. Ó, olha onde fez fundo cravado, aqui dos 50%, junto também com o alvo de fibra, né? O alvo de fibra desse pivô aqui. Então, nesse ponto, a gente tinha o quê? A gente tinha um contexto. Qual era o contexto aqui? Traçado daqui, porque aqui já começou a subir. Então, deixa eu descer para essa mínima. Show. Ó, o preço veio cravadinho aqui, faltou um pouquinho para encostar. Tocou no 50% do canal
E no terceiro alvo de fibra, no 161.8, ou seja, 161.8% da expansão desse pivô. Tocou nesse ponto, ó, junto com esse fundinho aqui anterior, ó, essa região também aqui de fundos, ó, esse fundinho aqui anterior. Tocou nesse ponto, qual era o contexto aqui? Você não tinha um contexto somente de suporte e 50% do canal. Você tinha também um alvo de fibra. Por quê? Nesse alvo de fibra, que é um alvo de queda, ele tem compra. Tem contexto comprador, tem take de compra aqui, né? Take de uma venda que é uma compra. Então, em um take de venda, tem uma compra e quando tem compra, joga o mercado para cima. Então, qual o contexto a gente tinha aqui? 50%, alvo de queda, expansão desse pivô de baixa e o suporte. Agora, umas dicas, pessoal, para vocês aí do Profit. Baixe, abrem aí o Profit, vem aqui em ferramentas, configurações. E, pessoal, depois vocês pegarem a manha de operar aqui no Profit direitinho, para poder ficar mais craque, é na prática mesmo, é fuçando, deve ser curioso mesmo, enxerido. Vai fuçando aí, igual nossos avós mexem no Zap, para poder aprender a mexer no WhatsApp, e a gente aqui no Profit. Então vai fuçando aí que vocês vão conseguindo dar uma desbravada. Passar para vocês algumas dicas, ó. Abre aqui ferramentas e abre configurações, né? Ferramentas, configurações aqui embaixo. E vem aqui em geral não, vem aqui em gráfico. Primeira coisa, desabilita isso aqui. Habilitar seleção de datas no gráfico, deixa desabilitado. O que acontece quando está habilitado? Queria que vocês passem um ódio com isso, ó. Tá habilitado, vem aquela linha horrível, essa data, esse negócio chato. Creio que vocês não gostam disso também. Quem gostar, deixa, né? Claro, tô passando algumas dicas de coisas que eu utilizo aqui. Eu não gosto dessa linha que fica quando você clica, eu acho um saco. Então eu venho aqui, configurações, né? Ferramentas, configurações, gráfico, desabilito. Eu prefiro assim, tá? Aí pode clicar à vontade e não sai essa linha. Ferramentas, configurações, vem aqui agora em gráfico, perdão, em aparência, depois em aparência de novo, isso aqui é bom. Desmarca isso aqui, desmarca o grid, tira o grid vertical, o grid horizontal. O que que é o grid? É essa coisa chata aqui, ó, essas linhas aqui, ó, essas coisas. Eu não acho interessante, eu acho que polui o gráfico. Então eu deixo desativado, tá? Quem gostar, deixa ativado, pessoal. Tô simplesmente mostrando como eu utilizo. Eu não gosto dessas linhas, essas linhas horizontais e verticais, então eu tiro. O que são essas linhas? Cada linha vertical divide o pregão, então o pregão ele finalizou aqui, né? Abriu aqui. Essas linhas dividem os pregões e a linha horizontal, ela mostra pra gente números redondos, taxas redondas do preço. Então aqui, ó, 119,050, 129,200, 129,300, é de 0 em 0, tá? Eu deixo desativado. Eu vou deixar só esse grid vertical, que ele não atrapalha, é só para ter ajuda para saber quando abriu e fechou um pregão. Desabilitar o grid horizontal, aí fica bem melhor, show de bola. Deixar somente o vertical para poder saber, ter uma referenciazinha, ó. Abriu aqui, é bem objetivo, nem precisa olhar a hora aqui embaixo. Ó, linhazinha em cada pregão, da hora. Outra coisa, vão lá em ferramentas, configurações. Ver se tem outra coisa que eu fiz. Ah, tá. Vão lá em Chart Trading, alinhamento de ordens. Aqui vocês colocam esquerda. Os seus aí estão no padrão. Como que é o padrão? Olha que feio, ó. Compra mercado aqui, aí fica aqui, ó, uma ordem aqui desse lado, outra aqui, outra desse lado. Quando você pega o alinhamento de ordens e deixa todos do lado esquerdo, olha como que fica algo muito mais atrativo, muito mais clean. Esquerda, ok, olha a diferença. Fica todas aí alinhadinhas, né? Não fica aquela bagunça. Fica todas alinhadas na esquerda. Eu gosto assim. Deixa eu ver se tem outra dica pra passar para vocês aqui. Aqui tá a Fibonacci, pessoal. Vocês podem. Eu deixo desativado mostrar níveis. Então, ó. Passar aqui uma fibra de expansão, por exemplo.
Aí eu deixo desativado aqui. Ah, lembrando, pessoal, para poder abrir a configuração de uma ferramenta, é só dar 2 cliques sobre ela. Abre aqui a configuração dela. Então, tá aqui, ó, você pode configurar os níveis, ó. Vem aqui em níveis, pode incluir, adicionar um nível, propriedades, o preço, né? A posição que fica na direita, na esquerda, ó. Ou então não mostrar. Aí é o critério de vocês. Aparência, níveis, posição, alarme e tal. Os níveis para deixar vocês vem aqui, ferramentas, configurações, Fibonacci. Aí deixa, pode pôr aqui os níveis, mostrar nível de Fibonacci, ó. Aí mostra. Aí você pode tanto mostrar quanto desativar. Eu deixo desativado, mas é porque eu já tenho uma visão, um tempo de tela maior, então eu não, é tranquilo para mim. Agora, para vocês que estão começando agora, é interessante deixar ativado, porque quando você traça mais de um alvo, ó, pode ficar confuso. Então, quando você traça mais de um alvo, se você não tiver os níveis de cada um, né, direitinho aqui, você não tiver aqui direitinho, fica confuso. Você tirar os níveis aqui, ó, pode ficar um pouco confuso quando você tem 2 alvos traçados, ó. Pode ficar um pouco confuso. Eu deixo assim, eu prefiro assim. E é isso aí, tá? Em relação às dicas, é isso aí. Para tirar a boleta, clica aqui, ó. Aí deixa em full screen. Para mudar o tempo gráfico, só clicar no número. Então, 5. Clica no 5 no teclado. Enter. 2. 60. É sempre de minuto em minuto. Então, 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120. 15. 2. 1. Enfim. Então, mais alguma dúvida, pessoal, que alguém tem aí sobre plataforma? Uma perguntinha aí? Aquele que você passou do POC, aquele garfo que passou no aula, é só no TradeView ou tem aqui na plataforma Então, também? em relação à POC, a gente traça lá no TradingView, porque só vai ter o indicador Volume Profile, que é quando ele mostra as POCs. Só tem isso lá no Profit Pro. Como a gente Tá. utiliza aqui o Profit One, a gente traça pelo TradingView. Na aula de POC, eu vou ensinar para vocês aí esse macete. Em Uhum. relação ao garfo, creio eu que só lá no TradingView também tem essa ferramenta. Não, Ganfan, Profit. Também, mas eles devem ter arco. Eu procurei também, não achei, Eles não. devem ter. Não, devem ter tirado. Você faz, quando você vai operar, você faz todo o seu estudo lá pelo TradeView e opera pela plataforma e sem marcação ou você marca nos dois? Não, eu opero direto pelo Profit, até porque se for aqui no TradingView, ó, abrir aqui o Hum. índice, abrir o índicezinho aqui, ó, olha aqui. Se for clicar aqui, ó, cuidado, não é só. Ó, mercado, dados com atraso, eles têm 15 minutos de atraso. Então não Ah, dá para operar por aqui, tipo, ver o gráfico por aqui, ele vai estar com 15 minutos de atraso. Então, vou aqui no 5. seria mais para estudo mesmo, Sim, né? então aqui Tá. no TradingView, o que que eu faço? Eu faço meu estudo macro, eu venho aqui, eu olho sempre no diário, eu vou olhar o índice, eu olho aqui o diário, olho o H1, dou uma olhada no H1, dou uma olhada no diário, aí depois que eu faço antes, né, gente? Claro, faço antes, olho o diário, dou uma olhadinha no H1, dou uma mapeada, vejo qual tendência, qual lado o preço pode ir. No começo vai ser até um pouco difícil vocês fazerem isso, mas é aquilo, pessoal. Vocês vão aprender a teoria e a prática leva à perfeição. Com a prática, vocês vão tirando essas dúvidas, vocês vão concluindo ali os estudos. Então, tenho dúvida onde põe stop, onde não tá encaixando, não sei onde eu entro, tal, tal, tal. Gente, é prática, é tempo, não dá. Vocês tiveram 2, 3 aulas comigo, a gente vai ter muitas outras, muita coisa para aprender ainda e muita coisa para vocês praticarem também. Então, apliquem os conceitos, pratiquem. Aprendi hoje sobre alvo de FIBO. Vou aplicar alvo de FIBO. Não vou ficar procurando por operar, não vou ficar procurando por operações. Eu vou treinar alvo de FIBO. Aprendi hoje sobre gatilhos, um 2, 3 de compra, 3 de venda, tal, tal, tal. Vou identificar esses gatilhos. Aprendi sobre canal. Vou traçar os canais. Então, vão praticando cada conceito. Aprendeu um conceito, pratica. Aprendeu um conceito, pratica. Porque lá na frente isso faz diferença. Para não ficar uma coisa muito maciça, algo muito cansativo
para vocês poderem absorver. Porque se não for praticando, vai só acumulando teoria, 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 e quando vê, tem tanta coisa que você se perde, que você se frustra, que você fica meio perdido na hora de estudar, na hora de praticar. Então vamos fazendo aí gradativamente, que no final, pessoal, dá certo, tá? Só não dá certo para quem desiste. Quem ainda não tem sucesso, quem ainda não tira grana, continua, persiste, aplica os conceitos, aplica os conceitos ensinados, que vai dar tudo certo. No final, sempre dá certo. Todo mundo, todos os meus alunos, vocês veem lá no grupo, quem começou lá, todo mundo começou sabendo quase nada. Todo mundo começou com conhecimento muito básico e hoje em dia estão lá voando. É como vocês veem diariamente lá no grupo. E sobre o índice, então, dá uma olhadinha aqui, faz o mapeamento num time frame mais macro, dá uma olhadinha no 15 minutos, aqui é mais gostoso de analisar por aqui. Olha o 15 minutos aqui, olha uma hora, dá uma olhadinha em tudo. Depois abre o Profit e aqui começa a operar. Aí vai fazer as marcações do dia mesmo. Se quiser, pode dividir a tela. Então você pode vir aqui, clicar nessa janelinha, dividir a tela. Pode colocar, ó. Aí normalmente vai estar assim, ó. Tá assim, ó. Lembrando, quando bugar assim, o gráfico sumir e ir para o outro lado, dá 2 cliques na tela, que ele volta. Ou então aqui também, ó, lá no TradingView, quando ele bugar, tiver tipo todo estourado assim. Você vem, dá 2 cliques aqui, que ele volta. Aqui no Profit, quero dividir a tela. Você vem e clica, lembrando, né? Aqui, divide, vem aqui em gráfico. Gera aqui um novo gráfico. Coloca o time frame aqui, né? Põe aqui quer deixar um no 5, o outro, quer dizer, um no 2, que é que a gente opera, e o outro no 5. Então você vem aqui, deixa aqui o 2, ó, aqui o 2, aqui o 5. Para você ajustar o gráfico, ficar bonitinho, ficar alinhadinho, não precisa ficar mexendo aqui e tal. Clica aqui, ó. Cadê? Aqui. Clica aqui. Arrumar janelas contidas. Já foi, arrumou. Eu quero passar esse pro outro lado. Clica nele e clica lá. Quero passar esse pro outro lado. Clica nele e clica lá. Clica nele. Clica... Foi. Aí, beleza. A barra de estudos, que é isso aqui, né? Quero passar para o outro lado. Quero desativar desse lado aqui. Você pode... Aí você vem aqui, ó. Clica em barra de estudos. Tá ativada, desativa. Ativa desse aqui. Barra de estudos. Ativou aqui. Beleza. Quero trocar a cor. Propriedades do gráfico. Coloca a cor que eu gosto da preta. Por conta de... Eu fico muitas horas na frente do gráfico, então eu tenho que prezar pela uma visão melhor, né? Beleza. Ó. Lembrando, eu quero apagar todos os estudos. Um clique, botão direito, opções de estudos. Excluir todos os estudos do layout indicadores, né? Que você pode excluir tanto de cada layout quanto excluir do ativo todo. Você vem aqui opções de estudos. Excluir todos os estudos de WinFoot. Vai excluir os meus estudos do indicador, do layout 2, do trap, de Napoli. Excluir de todos os layouts. Então, aí você com os seus critérios, exclui aqui do layout indicador. Já foi. Aí eu posso deixar aqui o gráfico de 2 minutos, aqui o gráfico de 5 minutos, lado a lado. E posso tirar a boleta aqui também, ó. Ficar grande. Pode dar um F11 aqui também, para ficar maior ainda. E já era, ó. No jeito para operar. Tá rolando a operação. Clica na boleta, já era. Como que você vai deixar alguma ordem na pedra? Shift e Ctrl. Ó, aperta Shift, é uma ordem de compra. Apertou o Shift, aperta e segura o Shift. Quero deixar uma ordem posicionada nessa resistência aqui. Preço bater aqui, eu vou pegar o throwback. Deixa uma compra lá. Aperta Shift, segura e clica, deixou a compra na pedra. Quero pegar uma venda quando o preço bater essa resistência aqui. Vai, clica em Alt, Alt Shift, Shift compra, Alt venda. Clica em Alt, segura, clica onde você quer deixar a ordem pendurada, a ordem na pedra, a ordem posicionada. Se o preço bater aqui na taxa 129.490, vai ser executada uma ordem de venda. Como que eu faço para poder cancelar uma ordem, né? Vamos supor, vou apertar, segurar o Shift aqui, pegar uma ordem de compra aqui. Estou comprado. Como que eu faço para trazer o meu stop para o 0 a 0? Para eu trazer o meu stop para o break-even? Aperta Alt B. Como que eu faço para eu zerar a minha ordem? Estou no zero ali. Como que eu faço para eu zerar a minha ordem? Alt A. Zerar a ordem.
Então, esses são esses comandos aí do teclado. Você pode, inclusive, clicar com o botão direito aqui na boleta. Aqui, ó, zerar e cancelar ordens, Alt A, mover stop para o break-even, né, que é Alt 0. Tá aqui o Alt B. E para você colocar uma ordem na pedra de compra, segura Shift. Colocar uma ordem na pedra de venda, segura Alt. Na pedra é posicionada, né? Na pedra é quando o preço bater naquela taxa que você escolheu, será executada a sua ordem. Então eu gosto de deixar aqui sempre a boleta pro lado, porque assim meu gráfico fica maior. Eu coloco o 2 minutos em um layout, os 5 minutos em outro layout, porque assim, todo estudo que eu fizer, ó, se eu vier aqui, se eu fizer um estudo aqui, ele não vai para lá. Da mesma forma, se eu fizer um estudo aqui, ele não vai para lá. Então, claro, tem que deixar ativado aqui, ó, essa opçãozinha. Pode tanto aplicar em todos os layouts do ativo, ou seja, se eu colocar uma linha aqui, essa linha vai aparecer em todos os layouts do ativo, do índice. Mas se eu vier aqui e colocar aplicar somente no layout selecionado, vai aparecer somente no layout indicadores, somente nesse. No layout 2, no trap, nesse não aparece. Agora no indicadores aparece, no outro não. Então eu coloco 5 minutos em um, 2 minutos em. Mas aí, hoje em dia, eu não opero com a tela dividida. Mas se vocês quiserem dividir a tela, é assim que faz, ensinei. Mas eu opero tela full, então aqui no 2 minutos. Já foi, opero assim. De vez em quando dou uma olhada em outro time, então só clica em 5, Enter. Quero olhar o 15, digita 15, Enter. Quero olhar 60, digita 60, Enter. Para você poder trabalhar. E quem quiser deixar também a marca d'água, só vem em propriedades do gráfico, ó. Exibir marca d'água. Aparece aí. Eu deixo desativado. Eu quero que o meu gráfico fique o mais clean possível. E é isso aí. No mais é isso. Em relação ao profit. Creio que deu para agregar aí que todo mundo opera. Acho que quem não opera índice aí, até foi um pouquinho chato, né, Eric? Ver isso aí, o Eric não opera, mas você vai operar ainda, cara. Eu acho que você vai se render ao índice aí. Bem bacana, mano. Você vai curtir. Mais pra frente, tiver com a visão bem foda, você vai curtir, você vai curtir. É. Top, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Cíntia, deu uma ajudada? Sim, foi ótimo, obrigada. Eu falei muita coisa, depois você revê, volta. Ah, eu Falei um vou monte assistir de de novo, tecla com aqui, certeza. aí você vai dando uma olhadinha. Mas são os macetes, isso aí eu fui vendo ao longo do tempo. E essas mesmas coisas também vai ter coisa que vocês vão ver e ao longo do tempo também, enfim. É isso aí. Tá? Aí vão rever a aula para poder pegar as manhas aí do Profit. Vão praticando os conceitos, pratica bastante sobre alvos de Fibo. Show, Aleph, tamo junto, Rodrigão. É isso aí, gente. Vou upar a aula para vocês, vou mandar o link, tá? É isso aí, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Ah, obrigada. Tchau, gente. Tchau, ótimo dia para vocês. Valeu, cara. Até amanhã, né? Valeu, Próxima irmão. aula. Amanhã Valeu. tem, amanhã tem. Eu. Fala, Ricardinho. E aí, meu querido, tudo bom? Cara, show de bola, tá? Eu vou te mandar aí agora a pasta da aula da turma de 1 hora. Já te adicionei no grupo, né? Vou te mandar aí agora a aula de 1 hora. Aí é só você assistir a aula 2 e já era, mano. Aí você assistindo essa aula 2 você vai estar nivelado, beleza? Aí depois é só colar na aula hoje. Não, hoje tem aula 1 hora. E aí você vai estar nivelado com o pessoal. O pessoal da 1 hora teve somente essas 2 aulas, tá? Você assistindo essa segunda aula, você se nivela com o pessoal. E hoje, 3 horas, e hoje, 1 hora da tarde, a gente tem nossa terceira aula. E você já vai estar niveladinho aí, beleza? Show de bola, mano. Show de bola. E em relação às aulas, seguinte, mano. Eu tô com turma aberta, né? Já tô pegando as vagas, né? Inclusive, se esse for um horário bom pra você, a vaga já é sua. 7 horas da noite, mano. O que que você acha?
Ah, sim, mano. Não, pô, tranquilão, tranquilão. É, você vai entrar na manhã, né? Não, show de bola. Assim que liberar a vaga na manhã. Ah, lembrei que agora de você subir a conversa. Ah, show, mano. Show é que eu não tô olhando aqui a grade. Agora que eu vi seu nome aqui na lista de espera pra turma da manhã. Tá bom, pode ficar tranquilo que amanhã é sua, tá? A aulinha de manhã, a vaga é sua. Vou criar o grupo pra lista de espera e vou te adicionar. Tá bom? Tamo junto, mano. Abração. Aí eu vou te mandando as aulas pra você ir assistindo aí. Tem erro não. Você vai assistindo aí conforme até liberar aí a turma da manhã. Beleza, irmão? Tamo junto, cara. Qualquer dúvida, é só chamar no privado aí. Mano, vai acabar que você vai terminar essa mentoria só, só na aula gravada, mano. Mas se você terminar, a vaga é sua de manhã, tá? A vaga é sua de manhã. Mas se você quiser também, mano, que eu não te mando as aulas, sei que você que sabe. Tipo assim, eu não ligo, não. Você tá na turma de espera, muita gente também tá na turma de espera, muita gente nem quis as aulas, mano. Só que você me pediu as aulas gravadas, então. Pra mim não tem problema, tá? Mas, né, é gravada. E a aula, e a mentoria é ao vivo, mas você que sabe, tá? Sabe? Tamo junto, mano. Você de ver, pô. Ninguém pediu. Um monte de gente, mano, fechou comigo também, igual você, tal, tá na lista de espera. Mas não pediram aula gravada. Você já veio, chamou aqui e pediu aula gravada. Top, mano.